Pai universal, fonte de toda a vida, sabedoria e amor, que sustenta todo o universo. A Ti elevamos nossos corações em profunda gratidão. Somos gratos por estarmos aqui, unidos no Teu amor e guiados pela Tua luz. Te agradecemos por cada lição escondida nas alegrias e nas provações, por cada pessoa que cruza o nosso caminho como oportunidade de servir, aprender e amar. Pai eterno, te agradecemos também pelas oportunidades de crescer, de aprender com cada experiência e de servir com um coração sincero. Fortalece em nós o desejo de fazer a Tua vontade e que nossas vidas possam revelar a Tua verdade. Amém. Amém. Obrigado, Chuchu. Muito bem, pessoal. Nós vamos então continuar a nossa leitura da vida de Jesus. Estamos aqui no momento da prisão dele. Então vamos lá, documento 183, para quem quer acompanhar de outra forma que não seja aqui na tela. E aí vamos precisar de alguma pessoa para nos ajudar com a leitura aqui. Quem quer fazer a leitura? Posso fazer. Então vamos lá, Su. A traição a Jesus e a sua prisão. Depois de haver acordado Pedro, Tiago e João definitivamente, Jesus sugeriu que eles fossem para suas tendas e que tentassem dormir, a fim de preparar-se para os deveres do dia seguinte. Contudo, desta vez os 3 apóstolos estavam bem acordados. Ficaram renovados com aqueles cochilos curtos e, além disso, viam-se estimulados e despertados pela entrada em cena de 2 mensageiros agitados a perguntarem por Davi, Zebedeu, e saírem rapidamente à procura dele, tão logo Pedro informou-lhes que ele estava de guarda. Embora 8 dos apóstolos estivessem profundamente adormecidos, os gregos que se encontravam acampados perto deles estavam bastante temerosos de que ocorressem encrencas. Tanto assim, que colocaram uma sentinela para dar-lhes alarme em caso de perigo. Quando os 2 mensageiros apressados chegaram ao acampamento, a sentinela grega começou a acordar todos os seus amigos compatriotas, os quais saíram correndo para fora das suas tendas, já totalmente vestidos e armados. Todo o acampamento estava agora de pé, exceto os 8 apóstolos. Pedro desejava chamar os seus companheiros, mas Jesus proibiu-o definitivamente. O mestre exortou-os com brandura a voltarem para as suas tendas, mas eles mantinham-se relutantes em aquecer a sua sugestão. Não tendo conseguido dispersar os seus seguidores, o mestre deixou-os e caminhou, descendo até a prensa de azeite perto da entrada do parque do Getsemane. Embora os 3 apóstolos, os gregos e os outros membros do acampamento hesitassem em segui-lo imediatamente, João Marcos apressou-se a contornar as oliveiras e ocultou-se em um pequeno abrigo perto da prensa. Jesus havia se afastado do acampamento e dos seus amigos para que aqueles que o viessem buscar, ao chegarem, pudessem prendê-lo sem perturbar os seus apóstolos. O mestre temia que, despertados, os apóstolos estivessem presentes no momento da sua prisão, e que assim o espetáculo da traição de Judas pudesse provocar a animosidade deles, levando-os a oferecer resistência diante dos soldados e que então fossem levados em custódia junto com ele. Ele temia que, se fossem presos junto com eles, pudessem também perecer. Embora Jesus soubesse que o plano para sua morte tenha tido a sua origem nos conselhos dos governantes judeus,
Ele era também sabedor de que todos esses esquemas nefandos tinham a aprovação plena de Lúcifer, Satã e Caligástia. E ele bem sabia que esses rebeldes dos reinos também se comprazeriam de ver os seus apóstolos destruídos junto com ele. Jesus sentou-se solitário na prensa de Olivas, onde esperou a vinda do traidor. E nesse momento, apenas João Marcos e uma hoste inumerável de observadores celestes podiam vê-lo. Muito bem. Obrigado, Sussuzinha. Alguém quer fazer algum comentário? É impressionante esse guri, o João Marcos, né? Ele não descansa, ele fica ali grudado na barra da túnica de Jesus e não se afasta dali, né? O moleque é danado. Ele fica grudado o tempo todo. E eu fico assim surpreso e ao mesmo tempo me acende uma esperança de chama de luz de ver um menino que na época tinha o quê? 12, 13 anos, com esse entusiasmo por Jesus, né? Coisa impressionante esse moleque. É, eu realmente fico tocado de ver essa dedicação dele. Outra coisa que me chamou a atenção nesse curto texto aí foi o temor que tomou ali, em certa medida, uma preocupação de Jesus de que os apóstolos estivessem acordados quando os soldados viessem prendê-lo, né? Me chama a atenção, evidentemente, essa é uma reação da natureza humana de Jesus, porque ele que sabia o que ele ia passar e como ia acontecer a morte dele e tudo, é, se preocupava com isso, mas provavelmente a divindade dele sabia que isso não ia acontecer, né? Então, mas chama a atenção os reveladores terem colocado esse fato ali. Muito bem, vou dar uma chance aqui para a Daniela baixar essa mão preta dela aí, que ficou muito tempo esperando. Pode falar, Daniela, por favor. Não ficou preta não, tá só roxinha. Essa parte aí, essa parte aí que ele fala, exatamente o ponto que tu tocou, que falou que Jesus ficou preocupado, que, né, os soldados chegassem e os apóstolos tivessem acordado, porque Caligacha e Lúcifer iriam ficar satisfeitos. Aí eu fiquei pensando, então, ele estava ali, tá nitidamente dizendo que se esses apóstolos tivessem acordados, pelo menos o que eu compreendi, né? Então, esses seres aí, que é da torcida do contra, iriam manipular esses apóstolos através da mente alvoroçada lá deles, das emoções e tudo mais. Seria a oportunidade perfeita para acontecer a manipulação, seria isso, né? Sim. É, ele realmente sabia que apesar do plano ser um plano ali do pessoal do Sinédrio, com certeza, nosso amigo Caligastia e Lúcifer, com certeza aprovavam a ideia. Acho que mas acho que nem eles podiam antever como é que seria, como é que iria acontecer isso, né? Muito bem, diga lá, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Por favor, põe o parágrafo 4 na tela.
Parágrafo 4 na tela. Sim, está lá. Então, me chamou a atenção também, a exemplo da Daniela, esse parágrafo. A parte que me chamou a atenção está na primeira frase, depois da vírgula. Ele era também sabedor de que todos esses esquemas nefandos tinham a aprovação plena de, agora com muito destaque, Lúcifer, Satã e Caligaste. O que eu tenho aprendido aqui mesmo, nas salas de estudo, é que Lúcifer foi aprisionado e ele está incomunicável, detido e sem possibilidade de liderança em relação à sua corte. E aqui passa a impressão justamente do contrário. Afinal, Lúcifer está aprisionado, incomunicável e inofensivo, ou esse texto aqui tem que ter uma melhor explicação da interpretação. Grato. Obrigado. Eu acho que Jesus não está sugerindo aí que esse plano foi arquitetado por Lúcifer, nem por Caligastia, nem por Satã. Do meu ponto de vista, o que ele está dizendo é que fosse qual fosse o desfecho disso daí, com a intenção desses homens de matá-lo, com certeza teria a aprovação, tinha a aprovação desses personagens. Mas eles não foram eles, com certeza, que arquitetaram isso daí. Eles só corroboraram na medida que concordavam que isso pudesse acontecer. Mas essa é uma opinião pessoal. Diga lá, Balma. Tá fechado, Bauman. Seu microfone está fechado, Balma. Colocando esse texto um pouquinho antes, embora Jesus soubesse que o plano para a sua morte tenha tido a sua origem nos conselhos dos governantes dos judeus, ele era também sabedor de que todos esses esquemas nefandos tinham a aprovação plena de Lúcifer, Satã e Caligastia. Quem trabalhou esse plano para a morte de Jesus foi a religião institucional principal estabelecida na época. Que a gente, quer dizer, certamente que Lúcifer, Satã e Caligastia, eles deveriam ter aprovado, né? Como está dizendo no texto, que eles aprovaram plenamente. Mas quem tomou essa decisão foi o Sinédrio, né? Que bolou essa decisão que decidiu matar Jesus foi o Sinédrio, que era a religião institucional da época. É como se nessa época tivesse uma situação assemelhada, tivesse sido o Papa e os bispos do mundo com os judeus, com as religiões institucionais do mundo, que decidisse matar uma pessoa que tivesse um nível de proposta onde não tem nada externo. Quer dizer, não havia necessidade de tempo, não havia necessidade de dinheiro, não havia necessidade de nada. É o ser humano cuidando da eternização dele, através do ensinamento do Pai dele, dentro dele, né? E hoje, pós-Jesus, com o Espírito da Verdade auxiliando o cristão. Como não precisa de nada, isso significa a morte da religião institucional. A valer a filosofia e a religião de Jesus significa dizer a morte deles. Não precisava mais vender carneiro, não precisava mais de doação, não precisa mais dízimo, não precisa de mais nada. É por isso que decidiram matar ele. E isso
ainda tem força, essa mesma estrutura não foi rompida, né? Ainda hoje está matando gente essa religião assim como as outras, são todas, têm a mesma filosofia exterior, né? Onde a opulência, inclusive, faz parte dessa filosofia, como a parte mais contraditória do que ela tanto fala, né? De amor, disso, daquilo. Aí é por isso que Jesus chamou essa turma de hipócrita, né? Elas continuam sendo hipócritas do mesmo jeito. Muito bem, obrigado. Um aspecto importante para ser lembrado é que Lúcifer, Satã e Caligastia não são oniscientes. Então, e acho que eles e nem o Sinédrio sabiam exatamente como é que ia ser o desfecho desse negócio. O fato é que eles tinham condenado Jesus à morte, mas ninguém sabia exatamente qual seria o desfecho. Diga lá, Helder, por favor. Vocês conseguem me ouvir aí? Claro, Sim. conseguimos sim. É que meu som está muito ruim. Então, é importante lembrar que na época, Jesus ainda não tinha terminado a outorga dele e que só foi ocorrer com sua morte e ressurreição, aonde o príncipe deste mundo, ele foi, digamos assim, acorrentado, mandado para outro lugar. No entanto, que Jesus falou assim: agora o príncipe, agora todo o poder me foi dado no céu, no seu universo, né, criado, e na terra, de modo que o príncipe deste mundo, e por hierarquia até Lúcifer, foram presos, né? E, e acho que depois disso não teve mais nenhuma influência assim direta na mente dos seres humanos. Eu penso assim. Oi, Helder, obrigado. Olha, Lúcifer foi preso logo no início da rebelião, né? Mais ou menos 7 dias, se não me falha a memória, depois de ter sido disparada a rebelião. Então, mais ou menos uns 200 mil anos antes que Jesus tivesse vindo para a Terra. O nosso Caligastia, sim, na época estava por aqui, e Satã andava à solta pelo sistema, na época. Satã, sim, ainda tinha um trânsito que terminou com a ascensão de Jesus, quando ele determinou que todos os rebeldes fossem retirados, e o único que ficou aqui foi o Caligaste, né? Então, que ainda, até onde a gente sabe, salvo alguma falta de informação mais recente, continua por aí, né? Então, continua a ideia de que, mesmo sabendo, não, tendo tomado conhecimento de que os homens do Sinédrio pretendiam matá-lo, a Jesus, é evidente que eles gostavam da ideia, né? Mas eles não foram eles que arquitetaram esse plano, foi um plano dos membros do Sinédrio, e como eu disse antes, acho que nenhum deles
nenhum, absolutamente nenhum deles, podia antever exatamente o que seria aquela crucificação de Jesus. Alguns podem ter planejado crucificá-lo, mas ninguém sabia com certeza exatamente como seria aquele negócio. É uma opinião só também. Bom, muito bem. Mais alguém quer se manifestar? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa leitura. Alguém quer continuar a leitura da sua aí? Eu Começando à posso. vontade. Então vamos lá, por favor. A vontade do Obrigado, Pai. Beck. Existe um grande perigo de se interpretar mal os significados de numerosas coisas que hajam sido ditas e os acontecimentos relacionados com o término da carreira do mestre na carne. O tratamento cruel dado a Jesus pelos servos ignorantes e pelos soldados insensíveis, a conduta injusta do seu julgamento e a atitude insensível dos professos líderes religiosos não devem ser confundidos com o fato de que Jesus, submetendo-se pacientemente a todo esse sofrimento e humilhação, estivesse verdadeiramente cumprindo o desejo do Pai no paraíso. De fato e de verdade, era a vontade do Pai que seu filho bebesse o cálice inteiro da experiência mortal, do nascimento à morte. Mas o Pai no céu não teve absolutamente nenhuma contribuição em provocar o comportamento bárbaro dos seres humanos supostamente civilizados que tão brutalmente torturaram o mestre e que tão horrivelmente acumularam indignidades sucessivas sobre a sua pessoa, a qual não opunha a menor resistência. Aquelas experiências desumanas e chocantes que Jesus foi levado a suportar nas horas finais da sua vida mortal não eram, de modo algum, parte da vontade divina do Pai. Vontade esta que a natureza humana de Jesus comprometera-se de uma maneira tão triunfante a cumprir na época da rendição final do homem a Deus, como indicado nas 3 preces que ele formulou no jardim enquanto os seus apóstolos, cansados, entregavam-se ao sono da exaustão física. O Pai no céu desejava que o Filho, auto-ortogado, terminasse a sua carreira na Terra naturalmente, da maneira exata que todos os mortais devem terminar as suas vidas na terra e na carne. Os homens e mulheres comuns não podem esperar ter as suas últimas horas na terra, bem como o acontecimento subsequente da morte, facilitado por uma dispensação especial. Desse modo, Jesus escolheu abandonar a sua vida na carne de maneira que estivesse de acordo com o decorrer natural dos acontecimentos. E ele escolheu recusar terminantemente a livrar-se das garras cruéis de uma perversa conspiração de acontecimentos desumanos que o arrastaram com uma certeza horrível até uma humilhação inacreditável e uma morte ignominiosa. E cada detalhe de toda essa assombrosa manifestação de ódio e dessa demonstração sem precedentes de crueldade foi obra de homens maliciosos
e de mortais perversos. A vontade de Deus no céu não era essa. Nem os arqui-inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos, embora eles muito tivessem feito para assegurar que os mortais impensados e perversos rejeitasse, desse modo, o filho da sua doação de auto-outorga. Até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror, do martírio, da crucificação. Obrigado, Ecli. Alguém quer comentar? O Leopoldo falou que a conexão estava ruim, tá para todo mundo, não? Não, para mim tá bom. Eu acho que está com você aí, Leopoldo. Diga lá, Hélio. Pois então, acho que esse tópico esclareceu bastante o anterior, especialmente com relação a Lúcifer. Por favor, colocar na tela o último parágrafo desse tópico, que é curto, parágrafo 2. Está lá, Hélio. Vou pegar a última frase. Até mesmo o pai do pecado. Quem é o pai do pecado? Desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. Eu vou voltar antes, no parágrafo 1. Por favor, parágrafo 1. Está lá. Eu vou pegar uma parte da segunda frase. Não devem ser confundidos com o fato de que Jesus, submetendo-se pacientemente a todo esse sofrimento e humilhação, estivesse verdadeiramente, e aqui destaque, cumprindo o desejo do Pai. E aí, nesse mesmo parágrafo, fala que o Pai, olha lá, de fato e de verdade, era a vontade do Pai, sim, que o seu filho bebesse o cálice inteiro, destaque por inteiro, da experiência mortal, do nascimento à morte. Mas, contudo, todavia, entretanto, o Pai no céu não teve absolutamente nenhuma contribuição em provocar o comportamento bárbaro dos seres humanos. Eu acho que o texto é tão autoexplicativo que dispensa meus comentários. Grato. Obrigado, Hélio. Oi, Dani. Gente, é isso que eu não consigo assim compreender, porque fala que o pai que está no paraíso, apesar de não poder sair de lá, ele sabe de tudo. Então, de certa forma, fica nítido que ele sabia que mesmo ele, tudo bem, tem aquelas possibilidades que, que enfim, né, que são possibilidades que podem acontecer por causa do livre-arbítrio, mas era muito claro que aquilo dali, um certo nível de crueldade ao extremo iria acontecer. Aí fala que ele queria que o filho bebesse do cálice todo, mas que tipo assim, olha, mas eu não tive nada a ver com tal, com a morte cruel. E também eu entendo que na época era super comum pregar na cruz. A gente é que pegou assim Cristo e botou, olha o que eles fizeram, colocaram ele na cruz. Qualquer ser humano na época lá, eles colocavam na cruz. Era uma coisa comum que eles colocavam lá. Mas, tipo, que eu fico sem. Que fica assim, meio que, né? Fica parecendo assim que tô sendo contra. Mas é porque, na verdade, é um grande questionamento. Porque se ele sabe de tudo, então ele também sabia o que se passava no coração e na mente daquelas pessoas daquela época. Então ele sabia que tinha uma grande crueldade. Com certeza, o Pai sabia, assim como Jesus sabia, Daniela. Assim como o Pai sabe o que eu vou fazer daqui a 1 minuto e o que eu vou fazer daqui até o momento em que terminar a minha vida. E a mesma coisa ele sabe de todos nós.
E é por isso que o Pai nos deu o livre-arbítrio. Nós temos uma experiência para ser vivida. O Pai não interfere no livre-arbítrio de ninguém, mesmo sabendo das desgraças e dos problemas que podem advir desse livre-arbítrio. Lembra, nós somos imperfeitos, temos que alcançar a perfeição. Então, a única coisa que o nosso Pai Celestial no paraíso, nosso Micael, e aí todos aqueles que têm onisciência sabem, é que é terminantemente proibido interferir no livre-arbítrio do ser humano. Então, se fosse para privilegiar Jesus, para ele escapar do livre-arbítrio humano, o Pai do céu, assim como Jesus, estariam interferindo no processo evolucionário determinado pelo livre-arbítrio dos homens nesta terra. E aí deixaria de ser a experiência evolutiva que tem que acontecer. Nosso Pai habita a nossa mente e ele definitivamente sabe tudo o que nós estamos fazendo, sabe o que está certo e está errado. Ele não concorda com a maior parte das coisas que nós fazemos, com certeza. Ele se submete, possivelmente com dor no coração, das coisas que nós fazemos errado, mas ele não interfere nisso. E nem pode. O dia que ele fizer isso, seja para salvar o Micael, seja para salvar o Filho Eterno, seja lá para salvar lá quem for, esse plano todo foi por água abaixo e passa a ser uma mentira. Então significaria que Deus é tendencioso. Para alguns ele favorece, para outros não. Então a vontade de Deus é que Jesus cumprisse até a última gota aquilo que tinha que ser, aquilo que todos os mortais têm que seguir, que é nascer, viver e morrer. Ele não precisava morrer do jeito que aconteceu. Mas imagina se o sofrimento de um ser humano que é crucificado, todo aquele sofrimento no momento da crucificação, imagina como não foi o sofrimento de Jesus e possivelmente o do nosso Pai, sabendo de antemão o que ia acontecer com ele, exatamente sabendo todos os detalhes, né? Então, eu acho que assim, o sofrimento humano de Jesus foi muito maior do que qualquer crucificado da época, que o crucificado passa aquele momento da dor no momento que está sendo crucificado. Jesus começou a perceber isso meses antes do que aconteceu com ele, e ele não fugiu da raia. Então, o nosso Pai, ele nos fala assim: eu não vou tirar a pedra do caminho de vocês. Os seus problemas não vão desaparecer. Mas eu prometo a todos vocês que com todas as vossas aflições eu me aflijo, e eu vou estar lá do vosso lado, segurando a vossa mão, carregando vocês no colo, dando coragem e conforto, estando com vocês até o último momento. Então, eu acho que o ponto é esse que nós temos que compreender. Não faz sentido que o nosso pai quisesse privilegiar o filho dele só porque é o Micael. E nós? E nós aqui? Então, o desejo do pai não é que ele fosse crucificado. O desejo do pai é que o destino dele, a experiência de vida dele, que inclui toda a maldade de todo mundo que cerca, outro dia nós falamos, nós somos parte de um todo,
E nós sofremos com os erros de todos os nossos irmãos, o todo sofre com o erro de cada um de nós, assim como o todo se beneficia com o nosso bem e os nossos acertos. Essa é a parte do mecanismo, do organismo vivo do qual nós participamos. Então, é por isso que é importante a gente tomar conhecimento desse fato, dessa situação vivida por Jesus, para que a gente possa realizar a importância que os nossos atos, as nossas decisões, as coisas que nós fazemos, têm nas nossas vidas, e não só nelas, mas de toda a humanidade. O todo se move de acordo com aquilo que a parte permite que ele se mova, assim como a parte se move de acordo com aquilo que o todo permite que ela se mova. Então, nós somos uma parte desse organismo vivo, temos que compreender isso e fazer o nosso melhor para que isso seja cada dia melhor. Mas é complicado. E os reveladores nos falam que o grande desafio da nossa vida é justamente a nossa capacidade e habilidade de nós nos ajustarmos ao todo e ao universo. Isso não significa concordar com tudo que acontece, mas significa olhar com olhar de misericórdia, de pena, de compaixão quando as coisas estão erradas, não concordar com as coisas que estão erradas, mas nem por isso nós vamos abandonar o barco e dizer: desse barco eu não quero fazer parte. Não existe essa possibilidade. Ou a gente se ajusta e convive com ela, mesmo que a gente não concorde com as coisas que acontecem, ou nós estamos fora, porque nós vamos ficar excluídos desse organismo vivo que é o Supremo. Obrigado pela deixa, foi muito bom você ter levantado isso, Daniela, porque foi uma oportunidade de mais uma vez a gente tentar dar uma visão diferente sobre, diferente não, uma visão mais, talvez mais assertiva sobre essa questão, né, que eu acho muito importante. Diga lá, meu amigo Palma. Eu queria fazer uma referência aqui ao começo desse texto, acho que ainda no primeiro parágrafo, quando o tratamento cruel dado a Jesus pelos servos ignorantes, pelos soldados insensíveis, soldados insensíveis, a conduta injusta do seu julgamento e a atitude insensível dos professos líderes religiosos. Isso aí é essa insensibilidade dos líderes religiosos, que são líderes religiosos de religiões institucionais. Ela foi tão insensível e tão perversa que lá na frente nem os arques inimigos de Jesus ditaram os acontecimentos. Eles até estimulavam, certamente, essa resistência à religião de Jesus, aos religiosos da época. Eles, Lúcifer, Caligástia e Lúcifer ou Caligástia. Mas eles, esses arques inimigos, não participaram desse terror aí. Quem bolou esse plano, quem montou a estratégia e quem pediu para substituir na hora, tirar um bandido confesso e
para substituir por Jesus a ser crucificado foram os religiosos, os líderes religiosos da época. A outra questão que eu queria comentar, até mesmo, continuando aqui o raciocínio, até mesmo o pai do pecado desviou o rosto do horror do martírio da crucificação. Até o Lúcifer, o Caligacha, viram que aquilo era uma coisa injustificada, né? Bom, o outro elemento, que aí é uma compreensão pessoal, eu não sei se é uma coisa conclusiva, é que eu pensei muito sobre essa questão, porque é que Jesus se deixou caminhar por um desfecho tão humilhante, porque a crucificação, o judeu não condenava um judeu a... Aliás, o romano não condenava um cidadão romano à crucificação, de tão humilhante que era e dolorosa que era a crucificação. Portanto, era a pena de morte mais grave que existia no planeta na época. E aí eu compreendo que foi a parte humana de Jesus que se submeteu da forma mais cruel à saída dele, né? Porque ele poderia ter saído antes disso. E na minha interpretação, é como se ele tivesse se submetido, como realmente é, a pior morte possível, né? Porque era, além de muito dolorosa, ela era completamente humilhante. Quer dizer, ela derrubava o camarada pelo conceito social que aquela condenação representava, né? Como um bandido mais desqualificado e cruel que pudesse existir, e, ao mesmo tempo, era extremamente dolorosa, humilhante. E isso significa para nós que, não, no meu modo de entender, é como se não tivesse desculpa para nós. Porque qualquer que seja a nossa desfecho no planeta, ela sempre será menos dolorosa e menos humilhante do que a morte de Jesus. Então, essa é a compreensão que eu tive, pelo menos até agora. Obrigado, Palma. Falar uma coisa? Diga lá, El. Que a Elton. questão que eu quero pontuar É. é o seguinte, que você bem lembrou lá, as questões evolutivas, que, por exemplo, não podemos esquecer, aliás, da nossa realidade no tempo e no espaço, e a questão de Deus como Deus eterno, né? E por isso que Deus resolveu, ou ele quis caminhar com a gente no espaço-tempo, e por isso tem as fases de Deus, o sétuplo, e nós estamos numa fase como se Deus estivesse e está experienciando com a gente esta realidade, num espaço-tempo longínquo, de maneira que ele quis, em sua plenitude, esquecer da sua absinitude, digamos assim, e caminhar com a gente nesta realidade em que nós vivemos. Por isso que não podemos dizer que as coisas Deus já sabia e ele não quis evitar. Ele está nessa realidade com a gente e, ao mesmo tempo, experimentando esse tempo que nós vivemos, que Jesus viveu, sem a interferência de sua realidade eterna, que
tudo já não tem tempo, não tem passado. E só tem a realidade de ser como é. É isso que eu queria comentar. Bom, Helder, muito obrigado. O Caio tinha levantado a mão antes, Sael, eu vou deixar ele falar, e a Suelene também quer falar, mas ela não sabe levantar a mãozinha. Então, depois do Caio, a Suelene e depois o Aélio. Vamos lá. Diga lá, Caio. Eu queria fazer um comentário aqui, porque eu ouço isso de verdade em muitos lugares. Existe um. E é um problema de premissa, tá? Eu acho que existe uma premissa de que existe um tempo-espaço, e esse tempo-espaço é algo que Deus tem controle total, tanto para trás quanto para frente, e assim vai, né? É como se tudo já tivesse mais ou menos pré-determinado e o que fosse acontecer no futuro já é sabido, então simplesmente acaba acontecendo, tá? Eu já tinha uma percepção antes de ler o livro e continuei com essa percepção, e na verdade o livro só me reforçou a percepção que eu tinha, pessoal minha, que eu não acho, não acredito que exista esse tipo de noção, inclusive de você poder viajar no tempo ou coisas do estilo, onde existe, né, tempos futuros e tempos passados acontecendo, né, juntos. Eu, sinceramente, eu acho que é compatível com o que está escrito no livro e compatível com, com o mundo observável, que o que existe é um eterno presente. Existe um eterno presente e o que existe é o passado. Existe o livre-arbítrio das criaturas, né, que podem determinar ou facilitar que algo aconteça. E existe, assim como a gente tem uma certa ciência, a gente tem uma certa ciência de que certas atitudes tomadas, elas podem gerar certas consequências. A gente sabe muito bem disso e assim, nós sendo tão imperfeitos, né, com uma mente tão imperfeita do jeito que a gente quão mais perfeito não seria Deus em saber que certas atitudes hoje geram uma consequência amanhã, né? Então, por exemplo, né, nessa questão da crucificação, eu acredito que Jesus tinha uma consciência do que poderia acontecer com ele e mais ou menos como poderia acontecer com ele. Mas saber o modo exato, ele não sabia. Lógico que depois ele se entregou ao ocorrer dos acontecimentos da maneira que eles naturalmente ocorreriam. E no fim das contas, essa sim era a vontade de Deus, não que houvesse sofrimento ou que houvesse qualquer coisa do tipo, mas que houvesse um desencarne da maneira natural dos acontecimentos, como aconteceria com qualquer pessoa. No fim das contas, o tomar o cálice, inclusive é falado em outro pedaço do livro que não tem a ver com a vida de Jesus, mas tem a ver com as encarnações dos filhos criadores, né, e dos avonais. Eles falam que é um requisito tomar do cálice, que experimentar esse desencarne da maneira como todas as suas criaturas experimentam isso, né, da mesma maneira. Infelizmente, da maneira que foi com ele, foi uma maneira extremamente cruel, que não era necessária ser desse jeito, né, que acabou sendo, tá? Então é o modo como eu leio e assim, isso resolve várias dessas coisas de que Deus sabia, se Deus sabia, por que deixou acontecer, etc, etc. Se a gente se baseia numa premissa como essa que eu acabo de falar, é muito fácil de entender como essas coisas acontecem, né? Mas é um tema de premissas, eu sei que o pessoal aqui que lê o livro tem premissas, muitas vezes partem de premissas diferentes. Esse era o meu comentário. Obrigado. Obrigado, Caio. Suelene, você quer falar o que você queria falar? Eu vou passar para o Hélio. Rapidinho. É rapidinho.
Eu só queria colocar que o ponto assim lindo que eu acho nisso tudo é de fato no amor de Deus, né? Jesus, a gente pensa, Jesus é Deus, ele não precisava passar por isso, né? Ele mesmo, sozinho, poderia ter saído, ido embora, mas ele se propôs a cumprir um propósito que é o mesmo propósito de Deus para nós. É a gente viver as dificuldades, os problemas, as dores e ficar aqui até quando ele nos chamar. E isso mostra a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós, que Deus não amou mais Jesus do que a nós. Ele ama Jesus do mesmo tantinho que ele ama nós. Então, ele permitiu que Jesus, seu filho, que não tinha pecado nenhum, passasse por experiências dolorosas e o máximo doloroso que foi de Jesus, né? Não é incomparável com a dor de qualquer um de nós, mas Deus permitiu que ele passasse por isso, mostrando o grande amor que ele tem por nós. E quando a gente olha para Jesus passando por tudo que ele passou, a gente pode pensar, né? Podemos pensar que, poxa vida, meu sofrimento diante do sofrimento de um filho puro como ele não é nada. E ajuda a gente a suportar mais o dia a dia. É isso. Obrigado, Suelene. Muito bom. Diga lá, Hélio. Eu confesso que eu não me lembro mais porque eu levantei a mão. Sério. Poxa, desculpa, cara. Provavelmente Eu não devia ser importante. Mas ouvindo o Helder, me deu vontade de falar para o Helder que Deus sendo onisciente, ele não tem o ontem, o hoje e o amanhã como perspectiva, até porque ele vive num ambiente sem a variável tempo. Se a gente precisa de uma existência longa, medida em anos, em décadas, para adquirir experiência, Deus não precisa dessa experiência nessa linha do tempo. De repente, ele adquire essa experiência em segundos, o que parece para nós anos, décadas, e para ele é segundos, ou microsegundos, ou nanosegundos. Mas, a rigor, por que Deus precisa esperar cada um de nós vivamos a nossa experiência na vida, na sua completude, pela quantidade de anos que for necessário para ele adquirir experiência, se ele pode tê-la, enxergando o futuro não apenas nosso, como dos nossos descendentes, netos, bisnetos e quantos vierem pela frente, antes mesmo deles nascerem. Então, essa história de Deus estar em processo de experiência me parece uma coisa tão absurda, tão ilógica, que conspira contra o que a gente tem estudado. Conspira, não tem lógica. Não tem lógica. Afinal, outra coisa que a gente aprende aqui é que Deus é imutável. De que serve a experiência sua, minha, nossa, de toda essa humanidade medida em bilhões de pessoas, só dessa geração, se ele é imutável? Tem lógica, então é uma questão de harmonizar essas coisas que me parecem absolutamente incoerentes a partir do que a gente tem aprendido. Bom, esse é um ponto. Mas como eu esqueci o que eu ia dizer, fica por isso. Grato. Então, temos Obrigado, que, Hélio. não podemos negar a Deus o cétuplo, né? Então, daí Deus o cétuplo não tem necessidade de ser. Obrigado, Hélio. Olha, eu acho importante, em cima do que o Hélio falou, fazer um comentário aqui. Deus, na verdade, não vai aumentar, nem diminuir, nem mudar com a nossa experiência. Ele é existencial, isso já foi discutido. Então, Hélio, não foi aqui nessa sala que você viu essas coisas que você está falando, deve ter sido em outras. Então, Deus é existencial, e sendo existencial, ele não muda, realmente, ele não vai mudar. Todos nós aqui sabemos disso. Mas tem uma parcela do eu sou, de Deus, do absoluto das deidades, que é potencial. E essa parcela é que está conquistando a experiência. Então é aquela história, Deus mesmo sendo existencial, se a gente pegasse o exemplo
do obstetra, só para dar um exemplo bobo, ele com certeza sabe tudo o que acontece com o feto, sabe até em que momento vai chupar lá no umbigo, no cordão umbilical, a vitamina A, B, C, D. Deus sabe tudo. Mas Deus nunca ficou grávido. Ele não experienciou a gravidez. Ele pode ter conhecimento e ciência de tudo, mas ele não viveu essa experiência. E essa experiência ele está vivendo através do Ser Supremo, que é quem está preenchendo essa parte experiencial. Então, o nosso Pai, que é onisciente e pode ver o fim a partir do início, e com certeza sabe tudo o que vai acontecer. Mas quem controla todo esse processo de experiência não é o nosso Pai. Quem controla todo esse processo de experiência é o Supremo. É ele que tem que conquistar a sabedoria, a ciência do processo de aprendizado e do processo de experiência. É bem certo que, a partir de um determinado momento, quando o Supremo estiver completo, o que significa? Quando o Supremo tiver alcançado a perfeição das perfeições, tendo vivido todas as experiências possíveis e inimagináveis, ele vai integrar aquela parte do absoluto da deidade que é o potencial daquela deidade lá, existencial e potencial. Então ele vai fazer parte vai fazer o preenchimento dessa parte potencial, que vai fazer com que ele, eu sou, tendo o Supremo absorvido toda essa experiência, possa dizer, agora eu sei que também como é ficar grávido. Então, essa é que é a ideia. Não, ninguém falou aqui que Deus não seja mutável, né? Então, e acho que também não está escrito lá. Mas foi legal a sua provocação, valeu bastante, foi muito bom. Diga lá, Daniela. Então, eu tinha colocado uma pergunta no chat, a Sueli botou lá um trecho. Tinha perguntado, Deus sofre, é da natureza de Deus sofrer? Ela botou o trecho, eu li. Mas, assim, lendo o que a Sueli colocou, vendo esses capítulos que fala do sofrimento, fala da traição, no momento da morte de Cristo e tudo mais, ouvi a fala da Suelene, fiquei também reflexivo, olha só o ponto de vista. Com base no sofrimento que Jesus passou, então, eu vou, né, ter tipo assim, mais, digamos, aceitação, entre aspas, um tipo de aceitação diante do sofrimento da vida. E a impressão que me dá é que realmente esse planeta, essa vida, seja para o Supremo, seja para, não sei, para aprender, para pegar, colher como experiência, é uma experiência totalmente de sofrimento, porque a vida aqui na Terra, pelo menos durante, seja qual for o nome que der, se resume a isso. A gente é tipo, você vai para lá e você vai passar por uma escolinha chamada Escola do Sofrimento. Se você superar, tirar a nota boa, passar por isso aqui tranquilo, pensando no Pai, tendo fé, aí você superou. Mas se resume a sofrer. É como se, ok, vai para lá, vai nascer lá e dá-lhe sofrimento, aprende lá, se vira, e aí sim Deus vai poder ter a experiência. Parece que se resume a isso. Para mim ficou essa impressão. E é por isso que eu sou revoltada com a vida e boto o sou, que é no presente, porque eu fico meio pé da vida com esse negócio de sofrer. E enquanto eu não botar na minha cabeça que é isso, não é botar na cabeça, é ver a realidade, os fatos. É isso, porque por mais que a gente alcance nossos sonhos, eu quero chegar em patamar tal, quero conquistar aquilo, sempre vai ter um sofrimento, uma coisa emocional, vai ter um negocinho que adentra em alguma parte do sofrer do ser humano. É incrível. Legal você ter comentado isso, Daniela. Eu só gostaria de completar em cima desse comentário seu algumas coisas. A primeira delas é que esse não é um privilégio do nosso planeta.
essa situação do aprendizado, da experiência evolutiva, acontece com todos os planetas que compõem os 7 superuniversos, 7 trilhões. Uns mais, outros menos, uns com rebelião, outros sem rebelião, mas o processo de perfeccionamento é muito parecido. Nós partimos da imperfeição para chegar na imperfeição. E isso significa que nós temos que aprender a fazer o certo. Quando a gente faz errado, a coisa não dá certo, a gente sofre. Cada vez que a gente faz alguma coisa errada, a gente sofre. E quando alguém faz alguma coisa errada, a gente sofre também. Então nós pagamos pelo pecado dos outros também. O erro é inerente ao processo evolutivo. Ele só não aconteceria se nós tivéssemos sido criados perfeitos. Mas se a gente fosse perfeito, também seria meio que um robozinho, né? Sim, senhor, sim, senhora, não, senhora, né? Então é por isso que aqui nós temos essa experiência que causa curiosidade, espécie e até uma certa inveja naqueles seres que não têm essa oportunidade de vivenciar a experiência que nós vivenciamos. Então, porque o futuro nosso é um futuro brilhante se a gente quiser. Então, o processo de crescimento dói, crescer dói, faz parte desse processo, sim. E é por isso que os reveladores nos dizem que para a gente alcançar a perfeição, para escapar do sofrimento, escapar desse processo de experiência, nós temos que fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa fazer certo, fazer com perfeição. Deus é perfeito. Se a gente fizer a vontade dele, todos nós fizermos a vontade dele, nós vamos fazer com perfeição. E aí o sofrimento vai diminuir, vai desaparecendo aos poucos, até que ele, pelo menos essa forma de sofrimento que nós percebemos, não exista mais, né? Então, infelizmente, a gente aprende na porrada mesmo, não tem o que fazer. Todos nós temos que apanhar, tem que fazer prova na escola, tirar nota, se não tirar a nota tem que estudar mais, ficar para a segunda época, repetir de ano. A vida é assim, até a gente aprender a fazer certo, né? Diga lá, Hélio. Quero ouvir a Sueli antes. Por favor, Sueli. Ah, bom, mas sua mão já está meio preta, hein? Vamos lá. Obrigada, você é um gentleman, obrigada. Não, eu estava tentando colar um trecho do livro que eu estava pesquisando aqui, mas eu não sei por que não está colando. Então, eu vou ler para Dani, especialmente. É o documento 366, 6.6. Então, está escrito assim: será que o pai do paraíso sofre? Eu não sei. Os filhos criadores podem e certamente sofrem algumas vezes, da mesma forma que os filhos mortais. O Filho Eterno e o Espírito Infinito sofrem, em um sentido modificado. Penso que o Pai Universal possa sofrer, mas não posso entender como. Talvez por meio do circuito da personalidade ou através da individualidade dos ajustadores do pensamento e das outras outorgas da sua natureza eterna. Ele disse às raças mortais: com todas as vossas aflições, eu aflijo-me. Sem dúvida, ele experimenta um sentimento de paternidade e de simpatia compreensiva. Ele pode sofrer verdadeiramente, mas não compreendo a natureza desse sofrer. Eu vou só ver quem é que escreveu isso aqui. É um conselheiro divino que está escrevendo isso daqui, lá de um conselheiro divino. Então, é aquilo que eu tinha colocado, né? Assim, acho que Deus não sofre como a gente sofre, né? Mas ele compreende, né, e conhece a dor através do ajustador do pensamento, através dos filhos criadores e de todas
as, ai, as personalidades celestiais. Eu acho que é isso. Obrigado, Sussu, é isso mesmo. Eu só vou complementar o que a Sussu falou. Com certeza, o nosso pai não sofre da mesma forma que nós sofremos. O sofrimento é diferente porque ele sofre de ver o nosso sofrimento. Nós também sofremos entre nós de maneira diferente. Aquele que é extremamente materialista, desprovido de qualquer concepção espiritual, de qualquer realização espiritual, nas adversidades, ele com certeza sofre de uma maneira diferente diante do mesmo problema que uma pessoa que leva Deus no seu coração e sabe qual é que é o seu futuro. Então, a nossa percepção da nossa eternidade, da possibilidade de nossa ressurreição, de sabermos que este é um momento transitório da nossa vida, nos permite encarar o sofrimento, as dificuldades e os desafios de uma maneira diferente daquele imediatista que acha que a vida dele vai acabar ali quando acabar aquela curva. Então, são graus e níveis de sofrimento diferentes e maneiras comportamentais de perceber e lidar com os problemas de uma maneira cada um diferente. Então, hoje, quando eu estou muito apavorado, muito apressadinho, muito com urgência, eu adotei uma técnica de pensar o seguinte: por que eu estou com pressa? A minha vida é eterna. Eu vou viver para sempre. Não preciso ter pressa. Eu vou chegar lá, calma aí, muita calma nessa hora. Não precisa desesperar. Se eu não conseguir fazer, paciência, não tem nada que eu possa fazer. Então, eu acho que é importante a gente ter essa percepção da longevidade da nossa vida e do futuro que nos aguarda. E saber que tudo que nós estamos vivendo aqui é transitório, é uma experiência que nós temos que extrair o melhor possível do sofrimento, dos desafios, das aflições pelas quais a gente passa. Não estou dizendo que a gente não sente dor se a gente pensar diferente, mas estou dizendo que a gente vai encarar isso de uma outra forma, com certeza, né? Aélio. De novo, eu esqueci o que eu ia falar. Então Misericórdia. fala outra Acho que eu coisa estou qualquer, vai. ficando velho. Mas tem uma coisa que você falou, e você já vem falando isso muitas vezes, e eu, sei lá, por timidez, nunca te contestei com relação a isso, mas hoje me deu vontade de contestar aí com relação a Então isso. contesta, eu gosto de Primeiro, contestação. o teu exemplo de o obstetra não sabe o que uma parturiente sente quando dá à luz, me parece um esforço assim meio sem propósito. Especialmente se atribui a Deus essa limitação do obstetra. Vale dizer que existem obstetras mulheres e ao longo da linha do tempo da nossa história apenas ignorante, já houveram bilhões de partos. Eu não sei se nesses bilhões de partos tem a diferença entre um e outro no nível de marcar uma diferença relevante. Eu não sei honestamente. Mas com relação a Deus, talvez eu seja um cara preconceituoso. Se Deus é tudo que eu imagino, e olha, por muito que eu imagino, ainda acho que é uma fração do que seja Deus, Deus não saber o que uma mulher sente na hora de conceber me parece uma coisa ridícula. Ridícula. Deus sabe para ensinar. Mesmo o Supremo, que está numa experiência de aprendizado, e vai dizer que essa experiência de aprendizado não é apenas em Urântia, é nessa quantidade enorme de planetas habitados,
mesmo ele, nessa quantidade trilionária de oportunidades de saber o que uma mulher sente ao dar à luz, eu não acredito que ele ainda precise de mais bilhões e bilhões de experiências para ele saber do que se trata. Ele sabe do que se trata, segundo o meu entendimento. Claro que isso é apenas a minha opinião, que já não é grande coisa, salvo o melhor juízo. Quando eu me lembrar do que eu queria falar, eu volto. Grato. Bom, Aélia, sua opinião é grande coisa, assim, Aélia. Não, não se acanhe, tá beleza. Olha, você limitou a experiência da gravidez ao parto. E não é isso. A experiência da gravidez vai desde antes da concepção até o momento do parto. Então, tem muitas coisas, muitas nuances que passam por aí. Mas não sou eu que estou falando. Eu dei um exemplo bobo para facilitar o entendimento. Mas os nossos reveladores, eles dizem que Deus não pode conhecer, não pode conhecer aquilo que ele não viveu experiencialmente. Então, se Deus nunca foi imperfeito, ele não sabe o que é imperfeição. Não sabe, não, não é essa a palavra certa. Ele não vivenciou a imperfeição. Ele nunca lidou com isso. Ele tem até ciência, mas ele nunca lidou com esse processo. Ele nunca teve que fazer escolha de dizer esse aqui é o caminho certo e aquele ali é o caminho errado. Ele já sabe qual é o caminho certo. Então, lá no documento 108, se não me falha a memória aí, tem 8, é lá que os reveladores falam: Deus não pode conhecer aquilo que ele não viveu experiencialmente. Não sou eu que estou falando, né? Eu concordo com o que os reveladores estão dizendo lá. Eu acho que está certo. Mas tudo bem. É quando você se lembrar desse ou de outros assuntos, volta aí, tudo bem. Mais alguém quer falar desse assunto ou de outro qualquer, não importa. Tá bom, gente. Então, alguém levantou a mão de o Aélio, graças a Deus você lembrou o que você queria. Ou achou um truco aí, não sei. Na verdade, eu estou curioso de alguém comentar sobre o que nós estamos estudando hoje, dia 30 de junho, último dia do mês de junho. Afinal, está lá no documento tópico 1 e 2, é curto, são só 2 tópicos, e ali tem lições preciosas, a partir do que a gente aprende nas igrejas evolucionárias, que é contestado assim, de modo assintoso, direto. Quem é que se habilita a comentar o documento que nós estamos estudando hoje, onde revela? Mas nós estamos discutindo isso desde o começo, Aélio. Não é verdade, eu estou falando. Agora que acabamos de falar da experiência de Deus, começamos essa discussão por conta da onisciência de Deus. Sim, mas nós só Essa discussão foi mencionamos. iniciada aí. Nós só mencionamos a onisciência de Deus, mas qual é o ponto que nós não estamos discutindo aqui? É que Qual é Deus, que não é é? vontade de Deus que Jesus morresse na cruz. E Está muitos escrito lá, nós já discutimos sim, isso, é mas vamos vontade de discutir de novo. Deus. Nós não falamos sobre essa diferença de percepção. Deus nunca quis que Jesus morresse na cruz. É o que está no texto. Aqui nós falamos de onisciência, Ah, mas não falamos disso. mas que hora que você chegou aqui? Nós estamos discutindo isso desde o momento que nós lemos esse negócio. Bom, e eu estou prestando atenção, e eu estou querendo saber. Eu pergunto agora, por que as igrejas evolucionárias insistem em dizer que Jesus tinha que morrer na cruz? Porque se não tivesse morrido na cruz, ele não seria Deus, ele não resgataria a humanidade. Quem é que comentou Então, sobre isso? Eu acho que eu estou muito distraído. Não é possível. Mas tudo tá, bem. tá. Se já falou, eu vou estudar melhor sozinho. Não, Obrigado. tudo bem, não vai estudar melhor sozinho. Nós discutimos isso a partir do início dessa leitura, que é justamente o título desse tópico, que é a vontade de Deus.
Nós já discutimos isso a semana passada, bastante, e hoje estamos voltando a esse assunto. A vontade de Deus não é que Jesus morresse na cruz e derramasse o seu sangue. Essa foi uma hipótese levantada pelos leigos da igreja cristã, que depois se consolidaram no conhecimento da igreja cristã, de que Deus teria exigido que seu filho derramasse os seus homens para salvar os homens e toda aquela história. E que nós sabemos que não é verdade isso. E esse tópico é muito claro em dizer que a vontade de Deus era que o nosso amigo Jesus, o nosso querido mestre, nosso Micael, na sua condição de encarnado entre nós, ele vivesse na completude a sua experiência humana de nascer, viver e morrer. Então, provavelmente, esse é o meu entendimento, não é de todo mundo, mas provavelmente, Deus tinha a ciência do que ia acontecer com Jesus, assim como ele tem a ciência do que vai acontecer com cada um de nós. O livro diz que Deus consegue ver o fim a partir do início. Então, eu acredito nisso, ele tem onisciência. E Jesus também, o nosso Micael, na minha opinião. Então, ele já sabia o que ia acontecer. Se conhecia os detalhes de quanta gota de sangue ia derramar ou não, se ia ter um prego grande, um grande prego pequeno, eu não sei. Mas ele sabia o que ia acontecer com ele, na minha opinião. Então, ele não estava. Jesus gostaria de, se fosse possível, não morrer dessa forma. Mas ele entendeu e aceitou a vontade do pai dele de completar, de aceitar com completude a encarnação dele aqui na Terra, de maneira que ele pudesse cumprir o que todos os Micaéis cumprem: nascem, vivem e morrem. Agora, todo esse processo de sofrimento, de eh, mutilação de Jesus, dessa penalização, esse sacrifício que foi imposto a Jesus, não é evidentemente a vontade de Deus e nem a vontade de Jesus. Isso é o resultado da maldade e dos problemas dos homens, que desejaram que fosse assim, exercendo esses homens, exercendo o seu livre-arbítrio. E Deus e Jesus não iriam de maneira nenhuma interferir nesse livre-arbítrio. Então, independente da ideia que a gente queira fazer a respeito disso, o fato é que Jesus, como o Pai, respeitou o livre-arbítrio dos homens, apesar da crueldade que foi praticada ali. Podemos discutir se eles tinham ciência disso ou não, mas o outro ponto, independente de ter conhecimento desse sofrimento ou não, o outro ponto é a questão do livre-arbítrio. Deus e Jesus não iriam interferir no livre-arbítrio, porque fazer isso seria mudar os planos da experiência evolutiva humana, que é parte do Supremo. Então, quando a gente estuda a contribuição dada por Jesus ao Supremo, esse aspecto da morte de Jesus tem uma elevação, tem uma característica, uma conotação de completude de uma parte, de uma experiência importante do Supremo, que foi dada por nosso Micael. Ele não fugiu dessa responsabilidade, dessa experiência. Não que ela estivesse preparada para acontecer dessa forma, mas é o resultado do processo evolutivo. Então, Aélia, é disso que nós estamos falando desde o começo da leitura desse documento. Desculpa se de repente não foi muito claro, e talvez não tenha sido agora também, mas é isso que nós estamos falando. Diga lá, Moacir. Então, o assunto aí é a morte de Jesus. Eu penso o seguinte, que se ele não fosse morto, assim, assassinado, ele não morreria.
Ele ia pegar uma gripe, uma pneumonia, alguma coisa. Ele, como entidade que era, ele jamais teria alguma coisa dessa forma. Ele só poderia ser morto, assassinado mesmo. E ele cumpriu realmente o que estava determinado já. Se ele vivesse, às vezes eu fico pensando, mas por que ele morreu com 30 e poucos anos? Ele poderia morrer com 100, 200 anos. Nós iríamos aprender muito mais, né? Mas já estava escrito que ele teria que morrer e ele cumpriu exatamente o que o pai queria e o que ele se prontificou a fazer. E por isso que ele morreu assassinado. Porque senão ele não morreria, como eu penso até hoje, que até ele ainda não morreu, mas, em todo caso, isso é uma outra história. Obrigado, Moacir. Mas ó, eu não acho que ele tinha que morrer assassinado. Tudo bem, morreu assassinado, mas ele poderia morrer de morte morrida. Mas do quê? Velho até. Mas não teria. Mas em algum momento ele iria morrer, né? Como você falou de gripe, de pneumonia, de diabetes, eu não sei, alguma coisa ia pegar ali e ele ia morrer em algum momento, né? Então, vamos lá. Diga lá, Hélio. Quero antes ouvir a Dani. Por favor, Dani. Ah, tá bom. Então vamos lá, Dan. Então, o que eu compreendi de que Jesus morreu assim, e que também eu não tive no encontro com vocês lá presencialmente, mas eu assisti a palestra do Rogério, que eu gostei muito, sobre o Supremo, que fala da vontade desse Supremo, que tem grandes potenciais, e etc. São inúmeras possibilidades. Teve uma fala do Sabino numa reunião passada, que ele colocou assim, que Jesus morreu na cruz para, tipo, já banir, já suprir aquela possibilidade de um criador vir para um planeta, ele se autorga e ser morto pela criação dele. Então, eu achei bem interessante essa fala do Sabino, nem tinha ouvido ainda essa palestra, e aí eu fiz o link, sabe? Dessa coisa assim de vontade do Supremo, de vontade de cada um, de cada ser humano, da vontade do Pai, que não interfere no ser humano, na vontade do ser humano. Então, a forma como ele morreu, e até como eu falei desde o início, era super comum morrer na cruz, ser crucificado. Então, é óbvio que Jesus, mesmo que o Henrique falar, eu acredito, a minha opinião é que ele sabia como ele ia morrer já, mas ele sabendo ou não, era uma coisa meio óbvia. Para a época, pelo menos para mim, na minha interpretação, era meio óbvia. Se estava tendo um complô e todo mundo era pregado na cruz, naquela época era comum, ele iria ser. Eu acho isso meio que uma grande dramatização. Ai, meu Deus, ele morreu na cruz, não sei o quê. Gente, ladrão, todo mundo era pregado na cruz. Isso é relevante. Na época era comum aquele tipo de morte. Eu acho isso um pouco de muito drama, muito assim, uma coisa meio hollywoodiana, uma coisa muito assim, entendeu? Muito de gente que assistiu novela, essas coisas assim, gosta muito de drama. E aí dramatiza, e daí vem as religiões e fica falando, ele morreu na cruz para dar o sangue pela gente, essa coisa toda, entende? E era isso. Não vou falar muito não, porque senão tomo o tempo dos outros. Olha, naquela época tinha outras possibilidades de morrer, além de morrer na cruz. João Batista, por exemplo, morreu degolado, né? Tinha gente que morria na prisão, tinha gente que morria paulada, tinha gente que morria com facada. Ali, cada um, eles matavam de um jeito. Morrer na cruz, de fato, em alguns casos, era realmente aplicado essa técnica de execução de alguns malfeitores. Mas não era de se pressupor que Jesus ia morrer na cruz, né? Mas tudo bem. Muito obrigado pela sua participação. Diga lá, Hélio. Pois então. Lembrou ou esqueceu de novo? Pois então. Pois Não então. esqueci, isso tem a ver com o comentário do Moacir. Aliás, o Moacir Tá. sempre desperta a minha curiosidade.
Grato, Moacir, por despertar minha curiosidade. O que eu vou falar é especulativo também, e por ser especulativo, pode não ter link com a verdade. Nós sabemos que Jesus era um avatar de Micael, que foi o soberano, que foi o criador do nosso universo com, com todos esses planetas habitados. Mas vamos lá. Jesus não, Micael é 1 em 700 mil. Todos, sem exceção, têm que cumprir a mesma formalidade, o mesmo protocolo para conseguir a soberania sobre os seus universos. Todos, sem exceção. E o que seria isso? Nascer de mulher, ter uma vida de uma humana e morrer. Para nós, humanos, eu não estou mais falando de Jesus, qual é a experiência mais impactante, mais assustadora, que amedronta mais? O nascimento ou a morte? Eu acho que, no nível perto de 100%, todos vão concordar que se trata da morte. A morte é muito mais impactante do que o nascimento. Muito mais impactante. Nessa linha de raciocínio, os 700 mil Micaéis tiveram que passar pela experiência da morte. A experiência da morte que eu reputo mais, vamos dizer, aceitável como imaginação é a experiência de Maquiveta Melquisedeque. Ele nasceu, não foi de mulher, e ele morreu. Ele morreu, definitivamente. Eu não acredito que ele foi, com o corpo dele, de volta às origens. Ele morreu, ele passou pela experiência da morte. O livro de Urântia é omisso com relação a detalhes da morte de Maquiavel. Fala que ele sumiu, Sam. Pois é, fala que Ele sumiu. não Quer dizer, morreu, ele só foi embora. É isso que está escrito no livro. sim, mas ou eu tenho o direito de pensar que ele morreu, a exemplo dos demais Micaéis. A palavra morreu, sumiu. Sumiu como? Evaporou? Como é que aconteceu isso? Mas, enfim, Mas ele não era Micael, né? Mas tudo bem. sim, era menos que Micael. Ou seja, para Micael deve ser uma coisa muito mais especial. Por muito que Melquisedeque seja especial, ele não é tão especial como um filho criador. Mas, enfim, a questão principal não é efetivamente a morte. A questão principal é a morte com violência ou sem violência. Nós aprendemos aqui mesmo nessa sala que Jesus já poderia ter encerrado a carreira dele ao tempo do batismo. Ele já tinha conquistado a soberania, ele já tinha sido bem-sucedido em relação ao propósito da experiência dele aqui na Terra. Então, os demais Micaéis só morrem por violência. Nós falamos aqui em crucificação, em outros tipos de morte, mas eles podem morrer sem necessidade da violência, salvo, é claro, melhor juízo. É isso mesmo, Hélio. Muito obrigado. Diga lá, Yara. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Esse tema hoje está quente, né? Pegou fogo aí. Aqui no meu Mas eu acho peito. importante a gente realmente discutir isso daí, porque as pessoas têm muitas interpretações e desvios de interpretação sobre esse tema. Então, quanto mais a gente falar dele, eu acho que melhor para esclarecer as dúvidas, né? Exatamente. E isso já é um grande aprendizado, a gente conseguir lidar com a vida, com o mundo, com todas as atrocidades, com toda a crueldade, maldade, porque senão fica parecendo assim, tem o bem e tem o mal, como se houvesse pessoas do bem e pessoas do mal. Realmente, as pessoas que têm consciência, que têm Deus dentro de si, vão fazer um caminho diferente desses seres humanos que têm uma crueldade, uma maldade justificada e permitida pelo livre-arbítrio, claro.
Mas o que todo esse sofrimento de Jesus me ensina é que quando eu vi a crucificação de Jesus, eu me refiro aqui a filme, ficou tão confuso ali aquele momento que tinha um diálogo de Jesus com como é que ele chamava aquele governante da época? Não me lembro o nome dele. Pilatos. É, que a impressão que me dava é que assim era vazio aquela situação ali discutida, mas era em torno do poder e o poder querendo saber quem era aquele ali, que tipo de Deus que ele estava falando, que tinha tantos seguidores, que pudesse ser mais poderoso que eles, né? E Pilatos chega uma hora que ele fala: Olha, Jesus, se você me convencer aqui, eu tenho poder para escolher se você vive ou se você morre. Mas não era isso que eu compreendi Jesus interessado. Ele tinha um eixo dentro dele, como filho do Pai, e ele estava seguindo esse eixo. Tinha uma coerência com o que ele dizia, o que ele ouvia, o que ele compreendia, a posição que ele tinha, o tempo inteiro foi o que ele deixou para a gente. Que a gente possa desenvolver sempre como centro a nossa consciência e o nosso discernimento para a gente aprender a viver nesse mundo. Porque todas as adaptações e ajustes que a gente venha a fazer tem que passar pelo discernimento e pela aceitação. E aqui eu não vi Jesus aceitar nem se submeter, no sentido assim de, então eu aceito e pronto. Aceitar no sentido de perceber o que estava acontecendo e a força descontrolada de uma coletividade completamente ignorante, né? Era uma coisa assim que não tinha, a força do que estava acontecendo não tinha como ser contida. Jesus sabia disso, eu acredito. Deus também sabia disso. Mas experimentar o processo era algo que estava por ser vivido ali. E foi a coisa mais chocante que eu pude, assim, mesmo que ainda representado por filme, que eu pude sentir dentro de mim, imaginando como que as coisas, quando não são possíveis de haver um discernimento e um entendimento, a gente não consegue se humanizar. E ali eu vi um choque, eu vi uma humanidade se chocar à medida do tamanho e da dimensão do sofrimento de Jesus. Então, eu acho que eu acho não, dentro do que eu vi, eu compreendi que até o último instante, sim, ele completou a existência dele aqui e teve a morte dele, que foi naquela circunstância terrível. Mas ele cumpriu, ele não fugiu. Todas as vezes que ele caiu, porque já tinham machucado ele demais, esse desconforto infinito que ele viveu foi confortado pela presença de Maria, foi confortado pelas vezes que ele conseguiu levantar para dizer: Eu estou aqui, eu ainda estou aqui. E ele disse: Eu ainda estou aqui até o último instante dele. Então, isso me desperta o fato de que a gente precisa aprender a viver e a morrer vivos, a morrer quando a vida cessar. A gente precisa aprender a viver com tudo que está acontecendo, porque tem tantas coisas acontecendo no mundo hoje que ainda nos impactam e vão nos impactar sempre. E aí eu poderia pensar, mas então, já que nós vamos morrer mesmo e que a tragédia existe, que o mal existe, então não vale nem a pena lutar como pessoa de bem. Vale. Vale porque eu estou aqui, eu sou habitada por mim, por essa consciência que eu desenvolvo, e é isso que me leva a uma vida que Jesus quis mostrar para a gente ser possível.
né? Então, estar aqui e ter a liberdade de viver essa vida que eu construo dentro de mim, está valendo. Não importa o que vai acontecer. O que importa é que eu possa fazer as travessias que eu tiver que atravessar, viver o que eu tiver que viver e viver da melhor maneira possível, né? Assim, então, eu acho que a gente vai chegando a pensar assim, qual é a mensagem que a gente pode levar? Qual é o aprendizado que a gente pode trazer para a nossa vida? Nós somos um grupo aqui e eu quero contar para vocês uma coisa muito simples, mas muito misteriosa que aconteceu comigo domingo. Eu fui a uma missa numa igreja completamente nova, até uma igreja simples, né? Mas quando eu entrei nessa igreja, eu tive uma sensação estranha de ter uma terra firme debaixo dos meus pés. E eu fiquei muito tocada por essa sensação, porque para mim era algo espiritual que eu estava sentindo, ou seja, eu estava dentro de uma igreja que para mim me faz sentir a presença de Deus, e eu estava tendo a sensação de que meus pés tinham um chão que era vivo dentro assim dessa minha experiência, né? Então, o que eu estou conseguindo abstrair desses nossos estudos? Um preenchimento dentro de mim que me dá condições de ser uma pessoa que pensa, ser uma pessoa que reflete, ser uma pessoa que escolhe mais conscientemente, que pensa que as consequências virão das coisas que eu escolher. Então, tudo isso preenche o meu coração de humanidade. Eu me sinto pertencente aqui ao grupo e a todas as pessoas que estão compreendendo esse sentido da vida. E eu acredito que sim, o que as pessoas, como coletividade, erram, nos leva todos juntos. Então, imagina, né, assim, eu fico pensando, Deus, assim, não fez o universo para ele ser eliminado. E eu quero crer que não. Então, eu acredito na transformação daquilo que a gente pode transformar. Não é tudo que a gente pode transformar na experiência humana, mas seja como for, o que a gente transformar, a gente leva daqui transformado. Então, vale a pena. Tem uma cultura de felicidade muito vazia, muito descartável também por aí. Mas quem ama sabe que o sofrimento ele faz parte do caminho, não como punição para a gente, mas é para a gente aprender cada vez mais. Como é que a gente pode ser mais humano, amar de verdade e ser nessa vida quem a gente gostaria de ser, né? Quem a gente gostaria de se tornar. É o que a gente está fazendo, cada um de nós aqui, para se tornar a pessoa que quer ser, né? Pode estar acontecendo a maior bagunça no mundo. Pode ter muita gente pirada por aí, muita gente confusa, como de fato tem. Mas pensando em nós, porque eu acredito que cada ser humano que pensa em si, pensa na coletividade também, no sentido de ter uma estrutura do bem e de ser uma pessoa que não vai se perder, né? E se perder, fazer com que outros se percam. Não estou falando disso, estou falando de nós, enquanto potenciais que nós temos em nós, para que a gente possa se encontrar nesse eixo que Jesus ensinou. Eu lembro que até agora, assim, o que vem depois da crucificação é que os apóstolos se lembraram do que aprenderam com Jesus. E eles falaram disso para o mundo. E muita gente foi tocada, muita gente ouviu. Então, muita gente que passou
por aquele sofrimento, muita gente que testemunhou a crucificação. Ouviram os apóstolos depois, né? Então, tem muita coisa que a gente não explica. O importante é que a gente aproveite a oportunidade e a experiência de estarmos aqui e de Obrigado, Yara. aprendermos, né, uns com os outros. Porque realmente Obrigado. nós não somos sozinhos. Mesmo que a gente pense na gente, que a gente tenha responsabilidades individuais e faça escolhas individuais, ainda assim nós não somos sozinhos. Não somos. Muito Obrigada. bom. Muito obrigado, Yara. Obrigada também. É. Oi, Daniela. Então, eu queria perguntar para vocês, na verdade, pedir autorização, permissão, saber se vocês estão afim. A Sueli sempre inicia a reunião com uma oração, e aí eu queria saber se vocês me cedem 50 segundinhos, só para eu citar uma coisinha que tem a ver com vontade do Pai. É uma canção, mas eu não vou cantar, eu vou recitar em forma de poema, né? Acho que é uns 40 segundos. Aí, quando terminar tudo aí, vocês liberam. Tudo bem, nada a ver. Agora, Já. deixa eu abrir aqui. Não deixe para amanhã. Então, o nome da música é Se Eu Cair, é uma canção do Eli Soares. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou narrar em forma de poema. Poema não, vou só ler. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, entre parênteses, se eu errar, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Só isso. Muito legal, Dani. Muito obrigado por compartilhar. Muito bem, pessoal. Mais alguém? Ok. Antes da gente encerrar a reunião de hoje, oi, Balma, diga lá. Eu queria também pedir licença a vocês para... É a última estrofe do livro que fala sobre a fé de Jesus. Diga lá. Eu estou falando isso, me propondo a isso, só para... Nós temos, por falta da nossa experiência, do nosso próprio mundo interior, a gente não tem muita dificuldade de compreender que você precisa fazer aquilo e ter aquilo que é a vontade do Pai. E você não vai procurar o Pai fora de você. Não, está tudo dentro de você, na verdade. Aí ele diz assim, ó, penúltimo parágrafo. O grande desafio ao homem moderno é realizar uma comunicação melhor com o monitor divino que reside dentro da mente humana. Essa aqui é a chave que a gente foge dela todo tempo, e é a chave, né? É que a gente tem nós ficamos muito distante de nós mesmos, né? E ele diz mais ainda: a maior aventura do homem na carne consiste no esforço bem equilibrado e sadio de ultrapassar as fronteiras da autoconsciência, penetrando nos domínios imprecisos da consciência embrionária da alma.
em um esforço de todo o seu coração para alcançar a região fronteiriça da consciência do Espírito. O Espírito aqui é o nosso ajustador. É a fração do Pai dentro da gente. O contato com a divina presença, que é isso que eu acabei de dizer. Consciência do Espírito, é o contato com a divina presença. Isso aqui, o resultado desse trecho aqui, é um conteúdo interior que tem valor de subsistência. Não somos nós que estamos vivendo a nossa vida. Somos nós que estamos fazendo as escolhas interiores. Mas a gente fala como se fosse a gente que fosse fazer. O que é que a gente está fazendo? Né? Então, é tudo como se fosse... A gente não considera a possibilidade sequer de ter Deus dentro da gente mesmo. Né? E muito menos do Espírito da verdade. Então, essa aqui é a última parte do livro. Então, diz só para concluir aqui, é a consciência de Deus, que se refere a isso que eu acabei de ler, e a consciência de Deus é equivalente, essa vivência interior de você, isso aqui é o que falta ao homem moderno, essa consciência interior equivale à integração do eu com o universo. Se você vai procurar sua integração com o universo, procurando na atividade mental do astrônomo ou mesmo do religioso, você não vai encontrar, porque essa integração é revelada por dentro. Nos seus níveis mais elevados, é a consciência de Deus, portanto, a consciência do nosso ajustador, é equivalente à integração do eu com o universo, nos seus níveis mais elevados de realidade espiritual. Isso aqui é um papo reto. Apenas o conteúdo espiritual de qualquer valor é imperecível. Isso está dizendo que esse conteúdo dessa realidade se concretiza e forma a sua nova alma, que ela é imperecível. E é esse conteúdo que você vai levando, porque ele é imperecível. Aquilo que é mesmo verdadeiro, belo e bom, não pode perecer, pois na experiência humana, se o homem escolher a não sobrevivência, então o ajustador sobrevivente conservará consigo aquelas realidades nascidas do amor e nutridas pelo serviço. E todas essas coisas são uma parte do Pai universal. O Pai é amor vivo, e a vida do Pai está nos seus filhos. Então, ele terminando o livro de Urântia com essas duas estrofes aí, você pode construir tudo de bom dentro de você. É bom socialmente, você faz bem ao outro, né? Você é uma pessoa que interage legal, mas isso pode não ter valor de sobrevivência. O que tem valor de sobrevivência é aquilo que é internamente no homem, dito para ele pelo seu ajustador. E você vai devagarzinho, né, com atenção dentro de si, você vai percebendo essa influência. Essa é a chave da sobrevivência humana, está tudo aqui sinteticamente escrito nas duas últimas estrofes do livro. Eu acho bom a gente ler isso aqui, porque é sintético demais, né, para a gente... Vamos chegar lá, com certeza. Obrigado. Vamos sim. Estou ansioso para chegar lá, vamos lá. Obrigado, viu, Balbo? Oi, Daniela. Vou ser breve. Eu gosto muito das falas do Bauman, até porque ele sempre bate muito nessa tecla da questão de se relacionar com esse ajustador e tudo mais, essa vida interior. E o que eu sinto
realmente um desejo muito ardente no meu coração, e eu não sei se vocês topam, mas eu acho que seria muito interessante, muito elevado, iria contribuir muito para quem vivencia isso, esse relacionamento de uma maneira mais intensa do que os demais, tipo, as pessoas né, que têm essa relação de uma maneira mais constante do que a maioria de nós aqui, porque eu falo, mas vocês sabem, né? 1 minuto de relacionamento de oi, 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 Deus, e o restante das horas sem esse Deus aí. E aí, assim, tipo, uma palestra, uma reunião, onde quem tem esse relacionamento se disponibilizasse. A gente sabe que é pessoal, mas não é porque é pessoal que não é compartilhável, entende? Então, tipo assim, um compartilhamento de experiências interiores. Porque até porque a gente sabe que tudo no universo é uma técnica. Então, de certa forma, cada pessoa que está tendo esse relacionamento pessoal, ela desenvolve, de certa maneira, uma técnica de comunicação, de interação, de como ela lida no dia a dia com problemas diários ou não, ou só quando tem alguma urgência. Então, seria interessante um compartilhamento nesse nível para a gente trocar umas ideias a fim de até a gente se inspirar. Acho que seria muito interessante. Mas, enfim, é uma sugestão. Bom, Daniela, muito obrigado. Olha, essa é uma busca pessoal, individual de cada um, uma experiência difícil de ser compartilhada, até porque eu não sei se acontece com alguém, mas a minha conversa com o meu ajustador é unilateral, é eu falando para ele, tentando escutar, mas eu sou surdo. Então, é uma interação difícil, uma experiência difícil de ser transmitida. Mas tudo bem, tá valendo.